Então, turma, continuando, né, a nossa aula, nós vamos aí, então, dar início ao quê? A primeira semana do PET 3. Nós vamos trabalhar com um tema que é muito importante, né, que é o nosso processo de independência, né? Por quê? Porque quando a gente fala de um fator histórico, né? Igual, por exemplo, o 7 de setembro de 1822, a gente sempre tem que olhar o contexto, né? Os fatores que levaram a esse processo, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, nós temos aí, e o PET, ele nos traz isso, né? Esses movimentos separatistas, né, que são a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ambas influenciadas pelos aqueles ideais iluministas que surgem lá na Europa, né, o chamado século das luzes, né, isso, são de caráter colonial. Por quê? Porque esse período que vai até a proclamação da República ainda nós estamos em Brasil colônia, e esses movimentos de caráter separatistas, eles são o quê? Contestações, né, a determinadas atitudes tomadas pela colônia, pela metrópole portuguesa, né? Por quê? Porque aí a gente tem o quê dentro desse contexto? O pacto colonial, ou seja, colônia só pode comercializar com sua metrópole, né? Então nós temos tudo isso aí. Vocês viram também de que ambas, mesmo sendo movimentos separatistas, têm alguns objetivos diferentes, né? Porque nós temos aí a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, é um movimento elitista, né? Enquanto a Conjuração Baiana é um movimento popular. Nós temos aí a participação dessa... Então, isso significa o quê? Que no movimento da Inconfidência Mineira nós temos a participação de uma classe mais elitizada, enquanto a outra é um movimento popular, né? Uma defende o fim da escravidão, no caso a Conjuração Baiana, enquanto a Inconfidência Mineira quer o quê? Quer continuar com a escravidão. Então, ou seja, quando a gente tem isso aí, a gente tem muito mais a Inconfidência Mineira buscando o quê? Manter esses privilégios dessa elite, né? E dentro desse contexto do processo de independência do Brasil, nós vamos ter outro fator também que vai ser muito importante para o nosso processo de independência, né? Que é o quê? A vinda da família real aqui para o Brasil, né? Lá em 1808. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos aí o bloqueio continental, né? O que é esse bloqueio continental? A França, né, através da figura do Napoleão, ela propõe que os países, lembrando vocês que a grande potência nesse período é a Inglaterra, que os países que continuarem a comercializar com a Inglaterra, se não aderirem a esse bloqueio continental, eles vão ser o quê? Invadidos, né? Como Portugal depende economicamente muito da Inglaterra, é como se ele se visse o quê? Ali no meio dessa situação. Por quê? Porque se ele aderir ao bloqueio continental, ele perde o apoio econômico da Inglaterra, mas se ele continua, ele é o quê? Ele sofre a invasão, né, das tropas de Napoleão, assim como a sua vizinha, a Espanha. Então, qual que vai ser a atitude aí? Então, eles pegam, né, praticamente do dia para a noite, a gente tem essa fuga da família real aqui para o Brasil. Nunca se teve na história isso da corte, né, da metrópole se instaurar em uma de suas colônias, e a partir daí nós vamos ter o quê? Essas mudanças aqui dentro que vão permitindo essa liberdade. Por quê? Porque quando o Dom João chega aqui, qual que é a primeira atitude que ele faz? A abertura dos portos, né? As nações amigas, no caso, a Inglaterra, de certa forma, aquele bloqueio continental, é como se ele deixasse de existir, porque aqui dentro vai circular vários produtos ingleses, né? A abertura dos portos, né? O Tratado de Comércio e Navegação. Então, nós vamos ter tudo isso daí. Fora isso também, quando essa corte se instaura aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter várias modificações aqui dentro. Vai vir para cá, nós vamos ter a criação do banco, né? Do Banco Central aqui. Nós vamos ter também criação do Jardim Botânico, né? Nós vamos ter, além disso, nós vamos ter também a criação de uma universidade, né?
nós vamos ter o teatro, né, a escola de medicina, a academia de belas artes. Então nós vamos ter todas essas modificações aqui. Mas aí o que acontece? O que é mais importante aí também? Quando em 1815 o Napoleão ele sofre a sua derrota, o que acontece? Os países até então invadidos por eles é devolvido, né? Tem ali a devolução dos países. Mas o que acontece? Desde que os reis estejam em seu território. O que o Dom João VI vai e faz? Ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Então, o que a gente tem aí, então, para vocês compreenderem esse processo de dependência? Através dessa liberdade econômica que se vai se ter aqui, né? Quando tem a volta depois do Dom João VI para Portugal, a elite que se forma aqui, principalmente ela não vai querer o quê? Perder seus privilégios, né? Então, na próxima explicação, vocês vão ver que o nosso processo de dependência, ele é feito de cima para baixo. Ao contrário da independência que vocês viram da América Espanhola, dos Estados Unidos, nós não vamos ter o quê? A participação popular, e sim uma independência feita de cima para baixo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos estudar, vamos pegar firme.